Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o JSRE11, fundo de lajes corporativas aí do Banco Safra. Vamos falar também do JSAF, vamos falar dos dois e conversar um pouco. Esses fundos de bancão, pessoal, geralmente são fundos mais paradões, não acontece muita coisa, mas um ponto curioso, né, sobre principalmente o JSRE, até deixar aberto aqui. Ele tem uma vacância pequena, né, 13%, e ele não vem pagando os dos melhores yields, ele está pagando menos de 8%. Eu não vejo nele o mesmo potencial que a gente vê, por exemplo, em HGRE. HGRE, você olha e você fala, cara, se esse fundo resolver a vacância dele, que a vacância é muito maior, a gente vai ter um ganho muito, muito grande, e a gente não vê esse mesmo potencial nesse carinha aqui. A gente vê que ele está com um desconto considerável em relação ao patrimonial, um desconto bem grande, mas esse desconto não reflete tanto no yield, né? Fico pensando, se ele tivesse aí no patrimonial, ia estar pagando uma merreca, né, assim, em questão de yield. Mas, enfim, não é só isso que a gente vai olhar. A gente vai olhar a qualidade dos ativos e tudo. Por um lado, depois disso tudo que eu falei, por outro lado, você tem aí ativos de qualidade boa, você comprando num preço bem abaixo do patrimonial. Então, tem esse lado aí. Eu acho que é isso que segura bem o preço. O que vem segurando o preço de vários fundos é justamente esse valor intrínseco que tem aí. Ele comenta alguns pontos de uma reforma que teve no edifício paulista, na garagem lá. Eles estão tentando diminuir a vacância. A vacância está no patamar bem baixo, né, pessoal? Ao contrário de alguns outros fundos de laje que estão com vacâncias elevadas. Um ponto sobre a vacância em fundo de laje. Pessoal, tem fundo que está reduzindo a vacância de forma bem rápida. Aí você tem que analisar dois lados. Pô, legal reduzir a vacância? É bom, reduz custos e tudo mais. Mas por outro lado, como é que está sendo negociada essa redução da vacância? Ele está queimando a vacância, né? Quando eu falo queimar a vacância, é você entregar o imóvel a qualquer valor, ou ele está conseguindo pegar algo em linha com o restante do mercado? Isso é um ponto bem interessante que tem que ser analisado aí quando você vai olhar os fundos de lajes corporativas. Ele comenta algumas revisionais também que ele teve aí, todas boas, não teve nenhuma revisional que trouxe algum ponto ruim para o contrato. Os contratos continuaram bons, valores em linha, prazos alongados, então tá tudo bem aí. Ele traz aqui um destaque, né, para o número de cotistas, que aumentou 30% nos últimos 12 meses. Cresceu bem, né? Até porque esse é um fundo que a gestão, se você procurar, eu acho que tem uma live só no YouTube, que é com o Baroni, não aparece muito. É esse estilo de fundo de bancão. Fundo de bancão não é a mesma coisa de outros fundos, né? A gente vê algumas gestoras que são mais próximas do público. Instagram, grupos, né? O gestor está lá bem próximo do investidor. Já nesse tipo de fundo aqui, está um pouco mais distante. O fundo vem entregando aí, a gente vai ver aqui, ó, algo próximo aí de 50 centavos por cota. Ele em alguns meses entrega mais do que tem de rendimento, de resultado, outros não. Mas de toda forma, esse patamar de 50 centavinhos aí. Eu até acho que a cota está um pouquinho espichada, acho que poderia dar uma precificada para baixo para entregar um yield melhor. Isso não acontece muito por conta que eu falei, né, do valor intrínseco dos imóveis, que já está num desconto bem grande. Você olha, tipo, o preço do metro quadrado que você está pagando nesse fundo, nesse valor atual de cota, justifica para a gente por que o fundo não cai. Vamos lá. Da vacância ainda, tem 7 centavinhos aí. Até marquei isso, então ele tem um potencial de aumento da receita para algo bem próximo de 60 centavos. Aí já ficaria bem melhor precificado aí. Então vamos acompanhar. Ele tem um potencial pequeno de aumento de rendimentos, né, por conta de vacâncias, mas a gente vai avaliando aí conforme os meses forem passando. Liquidez é boa, 3 milhões, nem o que comentar. E além, ele é um fundo que tem estruturado com imóveis, né? E além dos imóveis, ele tem algumas lajes aqui detidas via FII diretamente. E a gente tem o HGPO aqui na carteira que está para ser liquidado. Isso aqui vai dar um lucro bem grande para o fundo. Eles não abrem para a gente o preço médio, né, em cada um desses ativos, mas como esse é um fundo antigo, então ele deve ter comprado o HGPO bem barato, então bem provável aí
que ele tenha um lucro assim, considerável com a liquidação do HGPO. Vamos acompanhar, vamos ver. Se no valor atual de tela que o HGPO tá, o lucro já é tipo assim 15%, no mínimo, imagina para quem já tá no fundo há mais tempo, pegou ele abaixo de R$200, por exemplo. Então isso aqui vai destravar bastante dinheiro dentro desse fundo. O cotista tem que ficar ligado aí para acompanhar essa movimentação, que destravando o valor lá no HGPO, esse dinheiro vindo para cá, é bem provável que o fundo consiga elevar o patamar de distribuição de rendimentos aí. Vamos acompanhar qualquer novidade, eu trago para vocês, né? Essa venda da HGPO já vem se arrastando há alguns meses, né? Então, até então, a gente não tem nada palpável. Tem uma outra proposta e tal, mas de sair de fato algo ainda não. Na data desse vídeo, né, dia 25, ainda não. Pode ser que depois, se você está assistindo esse vídeo lá pro dia 2, pode ser que tenha saído alguma coisa. Aqui no patrimônio dele, a gente vê que ele tem uma pequena alavancagem, muito pequena, é menos de 10% aí do ativo total. Aqui ele considera em relação ao PL, foi o que eu já comentei em alguns vídeos, né? Tem fundo que calcula a alavancagem sobre o ativo, fundos que calculam a alavancagem sobre o PL. Eu considero sobre o ativo. De toda forma, é pequeno, é muito pouco, não é algo que vai te dar dor de cabeça. Não tem muito que se preocupar com isso nesse carinha aqui. Aqui a composição da carteira dele, de como que tá. O grosso tá em imóveis, tem um pouquinho de nada em fundo imobiliário, conforme eu já comentei com vocês, né? 100 milhões de reais, bem pouquinho. E desses 100 milhões, 102 milhões de reais aqui, ó, a gente pode ver que 76 milhões está no próprio HGPO. Então o HGPO sendo liquidado, vai diminuir esse saldo para algo próximo de menos de 30 milhões de reais. Então ele vai se tornar aí quase que um fundo puro de lajes, né? Porque esse fundo, para quem não sabe, depois vocês podem até pesquisar a história dele do passado. Ele já foi um FOF no passado, muito tempo atrás. Ele foi um FOF, foi um fundo de... Eu não só lembro a ordem exata, mas ele foi FOF, fundo de CRI, ou fundo de CRI e virou FOF. Enfim, acho que foi o fundo de CRI que virou FOF. Enfim, esse fundo ele é antigão, né? E aqui um pouco dos reajustes do contrato. O grosso está em IPCA. A gente tem bastante coisa lá no final do ano. Vamos acompanhar aí para ver para onde a renda vai. Com a venda, com a liquidação do HGPO, eu acredito que chegue bem próximo dos 60 centavos. E com esse reajuste pode ser aí que chegue nos 63 e tal. Vamos acompanhar aí. Essa venda do HGPO, ela é extremamente estratégica para esse fundo aqui. Vai destravar muito valor para esse cara. Vai muito valor mesmo. Até porque o dinheiro vindo para o fundo, ele vai poder investir em outros ativos, colocar em coisas mais rentáveis que o próprio HGPO. Então vamos ver o que ele vai fazer. Estou bem curioso para ver o que ele vai fazer com esse saldo. Até porque esse saldo, o saldo que ele tem em HGPO é praticamente o grosso, né, que ele tem em fundos imobiliários. Então fico bem curioso para ver o que esse dinheiro vai virar dentro desse fundo aqui, o que a gestão vai fazer. Aqui no setor dos inquilinos, bem dividido, né? São 55 inquilinos, muito bem diversificado. Isso é muito bom. Aqui, ó, no vencimento / revisional dos contratos, tem bastante revisão esse ano. O vencimento tá bem tranquilo. Só lá em 2025 vai começar a ter alguma coisa assim relevante em relação ao PL total, né? O vencimento total da BL, mas não é nada assim que sem se preocupar, não. Aqui os imóveis, a gente vê o Tower Bridge, que é o que ele tem a maior participação. Ele tem 100% desse imóvel, é um imóvel muito bem localizado, ele fica lá perto daquela ponte estaiada, lá de São Paulo, aquela região ali é uma região bem interessante. E tá com uma vacância de 7,5%, não é muito, tá tudo em linha. Rocha Verá, a gente consegue ver aqui, foi um negócio que, se eu não me engano, foi ele, o KNRI, eu tenho certeza que a KNRI tem esse imóvel, e acho que foi o Red Triple A também. Foi 3 fundos imobiliários que compraram esse complexo. A gente vê aí o JSE tendo aí uma participação de 40% nessas torres aí. Tá com uma vacância um pouco elevada, então a gente vai acompanhando aí a redução dessa vacância nos próximos meses. Tudo indica que vai reagir, né? O mercado de lajes está reagindo aí de forma lenta, mas está indo. A gente já vê em alguns fundos imobiliários e tal, a gente vê pelos relatórios que está melhorando. Tem esse aqui também, no W Torre Nações Unidas.
sem vacância, o que é bom. O fundo tem 64% do imóvel. E esse aqui da Paulista, uma vacância já um pouco elevada, né? 30%. O fundo tem 100% do imóvel, então só cabe ao fundo tentar resolver esse problema. E tem esse aqui lá no Rio, né? Na praia de Botafogo, sem vacância. Eu já passei por vezes embaixo desse prédio. Tipo, igual essa foto aqui, é um prédio bem top, viu, pessoal? Um prédio bem top, bem grande mesmo. Aqui na foto não dá uma ideia assim perfeita do tamanho, mas é um prédio bem top. E essa região aqui da praia de Botafogo, do lado do aeroporto de Santos Dumont, tá aqui assim, ó. É uma região bem interessante. É uma das poucas regiões do Rio aí que se mantém com níveis de vacância baixo. É uma região bem resiliente quando se trata de Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Aqui um pouco do portfólio consolidado, né? São 244 conjuntos, 14 lojas e restaurantes, 3.500 vagas de estacionamento, área bruta locável aqui boa, e a vacância física, a vacância financeira, a gente consegue ver aí como é que tá o fundo. Os fundos imobiliários, né, como eu falei, o HGPO é o grosso da carteira. E é isso. Vamos lá pro JSAF. JSAF, pessoal, que é um hedge fund aí do Banco Safra, está sendo negociado com um desconto bem grande em relação ao patrimonial, né? Seguindo aquela lógica do FOF. Ele até se compara com outros FOFs. Eu acho errada a comparação, até porque esse cara não é um FOF, ele está longe de ser um FOF. Ele está mais perto de um fundo de CRI do que um FOF. Então vamos acompanhar aí para ver. Eu vou mostrar para vocês no relatório. De toda forma, ele está sendo negociado a R$81, está pagando 93, tá dando um yield de 1,14. É um yield interessante? Sim. É um yield compatível com o fundo de CRI? Mais ou menos. Eu já comentei com vocês em outros vídeos, né, que eu não sou muito fã desses hedge funds. Eu não vejo muito sentido nesses hedge funds. Não vi nenhum ainda que se provou. Claro, estão todos muito no início, são fundos que estão ganhando tração, mas, por exemplo, o próprio VGHF, o rendimento só cai, né? Tá só caindo e eu não vejo, sinceramente, eu não vejo muito sentido na alocação. Tipo, não, o hedge fund ele é um FOF travestido com mais coisa, mas não deixa de ser um FOF. Então vamos conversar. O que o hedge fund faz, pessoal? Até explicar para vocês. Aí tá se perguntando, pô, hedge fund, o que é isso? Ele é um fundo que vai investir em tudo. Então ele não é por exemplo, o FOF. O FOF tem cotas de outros fundos imobiliários. Tá, mas e se o mercado de fundo imobiliário estiver ruim? O que acontece com o FOF? Ele cai. Tá. Um fundo de CRI. O que o fundo de CRI investe? Em outros CRIs. O que pode acontecer com uma inflação mais baixa? Os rendimentos cair. Tá. E um fundo de ações vai investir em ações. O que o hedge fund faz? Ele combina todas essas estratégias em uma para poder ter o seguinte: a hora que o mercado de fundo imobiliário estiver caindo, a parcela de CRI segura. A hora que a parcela de CRI estiver caindo, a parcela de fundo imobiliário segura. E quando as duas caírem, pode ser que a de ações segura. Então ele faz aí essa salada de frutas. Sinceramente, pessoal, eu não vejo ainda, como eu falei, não vi nenhum hedge fund que se prove interessante. Um ponto eu vou mostrar para vocês, depois a gente sobe lá no relatório, o que ele investe para vocês entenderem. Quer ver? Aqui, ó. Passar o segmento. 55% da carteira é recebíveis, seja diretamente via CRI ou via fundos. Então ele está com uma dinâmica bem parecida, por exemplo, com o BCFF. Muito parecido. O BCFF tem essa mesma proporção, tem os outros ativos. Esse fundo aí ele não tem muitas ações, tem poucas, tem uma ação só. Então ele está em comportamento bem parecido com o próprio BCFF, mas com essa proporção de CRI dentro da carteira, a gente tem que começar a parar e analisar e pensar, falar, pô, e aí? Isso é um fundo de CRI ou isso é um FOF? O que é isso? E aí ele traz uma comparação entre outros FOFs que para mim não faz muito sentido comparar com outros FOFs. Tem que botar os hedge funds que a gente tem, se não me engano, hoje no mercado tem 3 ou 4 ou 5 no máximo, com alguns fundos de CRI com a mesma pegada e, enfim. Como eu falei, né? O fundo hedge fund ele veio para o mercado para poder te proteger e tal, mas eu ainda não vejo eles protegendo de nada, sinceramente. Eu não vejo sentido em hedge fund. É melhor pegar um fundo de CRI puro que estão entregando mais resultados. Enfim.
O fundo tem 34 centavinhos de rendimento acumulado aí, o que é bom, vai ajudar no segundo semestre. Aqui a gente consegue ver um pouco das receitas dele na DRE. O fundo gerou 86, pagou 93. Aqui nessa imagem a gente consegue ver aí como é que tá indo no semestre, né? Nos primeiros meses aqui, nos 2 primeiros meses ele teve um resultado bem vultoso em relação ao que ele entregou, e aí ele utilizou esse resultado para manter uma distribuição um pouquinho acima do patamar que estava aqui. Mas vamos ver aí pro segundo semestre, como é que vai ser. Segundo semestre eu tô bem curioso para ver o movimento desse fundo. Um pouco da carteira dele, a gente consegue ver aí. Liquidez, tudo, número de cotistas que vem crescendo de forma bem tímida. Composição da carteira por ativos, conforme eu comentei com vocês, né? O grosso está em cotas de fundo imobiliário, mais fundos de CRI, e tem um pouco aqui em CRI diretamente, né? Como eu falei, uma dinâmica meio de FOF, meio de fundo de CRI, enfim, é uma bagunça aí que eu não vejo muito sentido. Enfim, galera, é isso aí para falar dos dois fundos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, né, no início, esses fundos de bancão, eles não tem muita coisa, não acontece muita coisa assim pra gente falar. Eles são paradões mesmo e tal, não tem como você esperar demais desses fundos. O ponto principal, principalmente do JSRE, é a venda lá do HGPO. Então vamos acompanhar para ver como é que vai acontecer. Isso deve travar bastante de valor dentro desse fundo, beleza? Fica aí o vídeo, até a próxima, fui!